Então, os alemães, eu digo que eles vêm da Genauland, porque alemão é danado para chamar Genau, né? Genau, que significa exato. Então, eu coloquei, os caras vêm de Genauland. E toda a descrição do que os caras faziam, as roupas que eles vestiam, os jogos que a gente fez naquele período, né? Os contatos que eu tive, as pessoas que foram conhecendo, foram entrando na minha vida. Então, é tudo assim, ficção, autoficção, né? Mas que quando você lê, além de ser divertido, porque eu trago um pouco da língua inglesa, do alemão, né, Sim. traduzindo e mostrando como é que se pronuncia aquilo ali. Então é uma salada assim, numa ficção, mas que no final das contas conta uma história de um período em que eu vivi na Inglaterra, né? Quem lê no final, quem tem contato comigo e lê no final, como eu te falei, acaba surgindo essa indagação. Isso aqui foi tu que viveu lá, eu digo, não, é de fato. Quem não me conheceu, meu aluno, por exemplo, da universidade, que pega o livro e acha um negócio muito legal, porque acaba sendo uma história que serve tanto para criança como para adulto, para jovem, faz você viajar, sair do canto onde você está, para viajar completamente para um ambiente onde você nunca viveu antes, mas que você consegue, de certa forma, entender como é que é isso. E essa viagem, eu queria colocar isso aqui, que o livro faz você viver, é parecida com a viagem de um filme bacana, que tira você do tempo onde você está vivendo, você entra ali naquelas 2 horas e viaja ali, e quando termina o filme você diz, poxa, por que acabou, né? Porque estava tão bom. Embora o livro seja muito mais denso, muito mais, você passa muito mais tempo se degustando, né, naquela história ali, vai no seu tempo, mas a viagem é muito parecida. Então eu acho a importância do livro nesse sentido muito grande, de conseguir, se o livro consegue tirar o cara que lê, ou a leitora, e faz ela viajar, faz ela ter um pouquinho da mesma experiência, sem nem precisar ter vivido aquilo ali, eu acho que isso é uma coisa muito, eu diria, fantástica, porque o livro consegue realmente fazer isso, né? Consegue fazer com que alguém aleatório entre na história e saiba como é mais ou menos, e sentir mais ou menos como foi aquela experiência. Você vê aí que algumas pessoas até comentaram que leram o seu livro, não, eu choro nessa parte do cavalo também, né? Você fala que você chorou, mas tem um leitor lá que chora também quando lê. Quer dizer, é uma experiência, o cara foi teletransportado para aquele momento lá junto com você. Então, eu acho que o livro tem essa coisa muito bacana de poder levar as pessoas para viajar, né? Depois eu peguei meu terceiro livro, ele se chama Filosofando Sem Aperreio, tá doido, né? Que é uma expressão que a gente tem por aqui, e que na verdade é uma expansão do meu primeiro livro. Aí eu já incluo a Covid no meio, já tem um monte de elementos, né, que eu trouxe desses, que tem um lapso aí temporal de 10 anos depois da primeira publicação para essa expansão, né? Então tudo que eu fui acumulando de conhecimento, eu estou agora entrando nessa coisa da medicina tradicional chinesa, práticas integrativas, reiki, né, florais de bar, eu trago nessa expansão, né, esses comentários para enriquecer o diálogo, né, para torná-lo um pouco mais instigante do que o primeiro livro. E os outros livros que eu publiquei são livros acadêmicos decorrentes das experiências que eu tive, por exemplo, nos mestrados que eu fiz 3 mestrados, cada mestrado eu fiz um livro, e da minha tese de doutorado também. Mas eu acho assim que a gente falou do início, meio e fim, tu falou da história que se constrói no decorrer também do processo, né? Como você falou aí, dessa carta no início, que o cara lê a carta, viaja, não sabe exatamente o que é, quando lê o livro, volta lá e consegue conectar tudo, né? Isso se constrói também, esses caminhos se constroem no decorrer do processo. Tem essa coisa de você poder levar para o outro uma experiência que você viveu e quer compartilhar de uma forma diferente. Não por foto, né? Não por foto, porque você às vezes abre o álbum, viaja lá também, né? Mas não diz o suficiente que a escrita pode te dar, né? Então eu acho assim que o livro tem essa capacidade ele é esse veículo de trazer pessoas para vivenciar o que o escritor
vivencia. Inclusive, assim, na minha live passada com o professor Tasso, que é de linguística, eu falei muito essa coisa do diálogo que o leitor tem com o livro. Sim. Não é, as pessoas acham que não existe diálogo. Como é que eu vou dialogar com um livro? Ora, tem todo sentido, cara. Você está lendo a história lá, alguém se debruçou ali para escrever aquilo ali. Então, o livro acaba sendo um diálogo com o escritor também, né? E aí, essa coisa de você passar de um polo passivo e um ativo, o leitor e o livro que é passivo, para ver a leitura e a escrita de uma forma muito mais dinâmica. Não é um polo passivo. Eu digo até mais, que o sentido que os teus leitores produzem da tua história variam e muito, porque decorrem também das experiências que eles carregam em si mesmos, das histórias de vida que eles têm. Então, assim, eu consigo entrar na tua cabeça de certa forma, porque tu escreveu, mas ao mesmo tempo a experiência que eu tenho ao ler o seu livro é diferente da experiência que talvez sua filha teve ao ler o livro, ou seu amigo teve ao ler o livro, entendeu? Então, veja que negócio assim massa, dinâmico que é a leitura. De um livro podem surgir tantas outras histórias, tantas outras compreensões, e ao mesmo tempo todas essas pessoas vivenciaram o que o escritor deixou lá escrito naquele documento. Eu acho isso muito legal, né? Do ponto de vista, aí estou já entrando na psicologia, mas do ponto de vista prático, assim, do ponto de vista da robustez de um livro, né? O que o livro pode trazer como experiência é muito amplo, é muito dinâmico. E diga-se mais, de um livro saem filmes, né? Podem sair filmes contando a história do livro de uma forma muito mais visual, muito mais... não é que é o caso, por exemplo, da J.K. Rowling, que escreveu Harry Potter e outros livros, né? Então, assim, de repente, Zé Barão aí um dia vira filme, né? Quem é que sabe se não vai ser? Um dia vira um filme, e aí quem lê o livro vai... Eita, eu já li esse livro, eu quero ver agora a versão em vídeo, em filme, né? Porque muita gente diz, mas o livro é muito melhor do que o filme. Mas são duas instâncias completamente diferentes, não tem nem como comparar, na verdade. Né? Mas assim, para dar eu acho que o panorama da escrita é isso. O cara, quem quiser escrever, tem que meter a alma no processo, né? Tem que querer chegar num ponto final, tem que querer envolver o leitor. Porque se você não fizer isso, não adianta, é um diário. Exatamente. É um diário, entendeu? É um diário. Se você quiser envolver o leitor, você tem que pensar nas estratégias. Como é que eu vou envolver essa pessoa que está lendo, né? Essa coisa da curiosidade do capítulo, dá de graça o que vem depois, jamais. Vai Vai ler lá para ver o que é que tu encontra depois, né? Então, acho que esses são os caminhos que, assim, eu diria que alguém que quer começar a escrever deve tomar. Aí eu passo a bola para você. Ô Marcílio, eu vou pegar aqui uma coisa que você falou que eu achei muito importante. A história dos nomes, né? Quando você falou do seu livro, quer dizer, a definição, para mim acontece assim, a definição do nome da personagem não é aleatório. Ele nasce do contexto onde ele está sendo feito. Então, tem que saber quais os nomes daquelas pessoas, como você fez, quais os nomes daquelas pessoas, os nomes mais comuns, e como elas são chamadas. E aí você dá o nome à personagem daquela forma ali. Isso é muito importante naquilo que a gente já falou aqui várias vezes, da verossimilhança, né? Essa questão o prender o leitor está muito ligado a isso. Agora tem uma coisa que eu queria chamar a atenção para quem está escutando a gente e que faz parte muito da vida de quem escreve literatura. E eu vou começar uma história que até eu contei uma vez na Flip, a última Flip que teve. Eu fui falar um pouquinho sobre Segredos de Mont Royal, né?